Olá, pessoal, bom dia. Angela Costa do Descomplica Imóvel. Hoje nós vamos conversar com o Eliseu Mardegan. Ele é CEO, fundador da Lendme, que é uma fintech que acabou de nascer e está sendo estruturada digitalmente para ofertar home equity e também operações estruturadas. Bom dia, Eliseu. Obrigada pelo teu tempo. Oi, Ângela, obrigado você. Parabéns pelo canal Descomplica, né? Eu tenho assistido. Sou um fiel telespectador seu, dos seus programas e os conteúdos que são bastante interessantes. Estou sempre fuçando nas novidades que você traz, as oportunidades, as entrevistas. Acho que faltava isso para o produto e já te deixo aí os parabéns por essa iniciativa. Muito obrigada, Eliseu. Na verdade, eu quis fazer algo diferente, que não deixa de ser um treinamento, e cada pessoa que eu trago para o canal, ela explica a trajetória dela e do produto, e na verdade está ensinando também, né? É uma forma mais easy de ensinar, né? Porque o home equity ele não é complexo, é para quem não conhece. Eliseu, assim, antes da gente partir para as perguntas aqui, eu sempre peço para a pessoa que eu vou conversar e gravar o vídeo, falar um pouquinho da carreira profissional dela. Porque para quem for assistir e não conhecer, já sabe mais ou menos da trajetória e conhece um pouco da pessoa. Bacana, legal. Bom, eu nunca fui, na verdade, de crédito imobiliário, né? Eu, antes do crédito imobiliário, que eu comecei, na verdade, em 2007, mais precisamente em 2006, né? No segundo semestre. Antes disso, eu fui diretor de banco, fui 20 anos American Express na área de cartões e outras áreas, o próprio Banco American Express, áreas de câmbio, ou seja, antes disso ainda Citibank. Eu realmente fui entrar no crédito imobiliário em 2007 através da Brasília, e a partir daí me apaixonei pelos produtos, pelo mercado, pelo segmento, e aí estou desde 2007. Quer dizer, não tenho uma carreira como muitos, né, uma carreira de longos anos em crédito imobiliário, mas sim dentro dos produtos financeiros e produtos de cartão, adquirente, tenho uma boa e larga experiência em adquirência. E aí fui mordido pelo mosquito do crédito imobiliário em 2007, e aí estou desde então. Olha, podemos dizer que você é um dos pais do home equity, né? Que trouxeram o produto para o Brasil, que até onde eu lembro, a Brasília Mortgage, a BM Sua Casa era uma empresa da Brasília Mortgage e ela que trouxe esse crédito de fato para o Brasil no modelo que a gente conhece hoje, né? Me corrija É se eu legal. estiver errada. Não, é legal contar um pouco essa história, né? Porque faz parte do produto em si, mas é evidente que o produto hipoteca, né? O empréstimo com uma garantia imobiliária, ele existe desde a Grécia, na verdade, né? E o home equity em si, no Brasil, começa em 2007, quando a gente transforma uma minuta de hipoteca, né, que também sempre existiu no Brasil, para os nossos tios, avós, bisavós, etc. Mas em 2007, a gente, acompanhando a movimentação, né, já de alguns anos, da lei da alienação fiduciária, que estava sendo aplicada ao financiamento de automóvel já há alguns anos com muito sucesso, a gente resolve constituir uma primeira minuta de empréstimo com garantia imobiliária. Ainda num primeiro momento, a gente não chamou de home equity, apesar da relação com o produto lá fora, a gente chamou de crédito fácil, empréstimo com garantia de imóvel. Logo depois, a gente trocou para crédito com garantia do imóvel, que ficou também por um tempo, e a partir daí o home equity acabou sendo o produto, o nome mais simples e que foi adotado pela maioria, tanto dos clientes quanto dos originadores, né, das empresas que trabalham com produto. E o interessante é que, no início, na verdade, eram dois contratos, né? Era um contrato de empréstimo
e um contrato de cessão desse crédito para terceiros. Depois de 1 ou 2 anos, isso foi unificado numa única minuta, que é a minuta, basicamente, a minuta que vem aí até hoje, uma minuta única, que já consta a cessão, os direitos de cessão do crédito na própria minuta do contrato de crédito, vamos chamar assim. Então, foi uma experiência muito legal, Ângela, porque nenhum de nós podia imaginar, em 2007, que o produto alcançaria no Brasil o que ele alcançou, né? Principalmente pelo apego, né, do brasileiro à sua casa. Muitos achavam que o brasileiro jamais daria a sua casa em garantia, etc. E o produto de 2007 até 2013, dentro do Grupo Brasília, especificamente na BM Sua Casa, teve um comportamento absolutamente surpreendente para todos nós, né? Então, foi uma experiência muito bacana. 7.500 contratos de home equity nesse período e 2,5 bilhões de créditos originados, né? Então, assim, o mercado realmente abraçou o produto, foi muito bacana. Lembro muito bem. Eu lembro que em 2009 eu trabalhava no Banco Citibank, era um produto procurado pelos clientes, os bancos não tinham, e fizemos uma parceria muito boa. Você disse que não nasceu no crédito imobiliário, mas você nasceu com home equity, está melhor ainda. O mosquito me mordeu e É, eu levanto pensando, durmo e acordo pensando no home equity desde que lançamos esse produto no Brasil, é um né? produto fantástico, né, Eliseu? Ele cabe tanto para reorganização financeira quanto para quitação de dívida, investimento. Pegando um gancho nisso, dada toda essa vivência que você tem desde o início, literalmente, aqui no Brasil, você vê o home equity hoje para qual finalidade? Porque lá atrás, de fato, de 10 contratos que saíam, 11 era para quitação de dívida. Era até um temor que o mercado tinha de, poxa, vou dar dinheiro para quem já está todo endividado, e assim, tinha essa bipolaridade, e agora, né? Como é que eu oferto esse produto e até quem dava o crédito. De uns anos para cá, eu vejo um movimento um pouco diferente. Ainda continua para quitação de dívida, no caso de reorganização financeira, porque é um crédito alto, com prazo alto também para pagamento, então a parcela cabe no bolso, em geral, de pessoa física ou jurídica, e eu vejo também muito investimento. Eu acabei de fechar um contrato com um pequeno empresário, ele fez um crédito de 2 milhões, ele tinha uma dívida de 800 mil e 1 milhão e 200 ele vai investir na empresa. Então você vê que isso vem mudando também de uns 2, 3 anos para cá. Na tua vivência e aí na Lendme que vocês começaram agora, onde está se encaixando mais o produto? Perfil do cliente? Ângela, acho que isso é muito legal, uma pergunta que a gente só conseguiu ter a resposta, na verdade, em 2013, quando a gente olhou para trás nesses contratos, 7.500 contratos originados, e fomos fazer uma análise de dados sobre esses 7.500 clientes para entender um pouco o que esse produto tinha significado nesses 6, 7 anos, né? E o mais interessante de tudo é que o comportamento do produto se revelou muito similar ao comportamento do cliente em outros países, né? Então, em relação ao motivo de uso, prazos, taxas, condições e o próprio perfil do cliente. E uma das coisas que realmente ficaram muito próximas da realidade nossa aqui com a realidade de outros países foi o motivo de uso do produto, né? O motivo de aquisição do produto. E pela primeira vez, quando eu vi, eu vou te pedir licença para projetar aqui um quadro que é bastante À interessante. vontade, a casa é tua. Eu vou projetar esse quadro, que eu acho muito interessante, porque nem todo mundo tem, primeiro, essa informação, segundo,
as comparações que são naturais e que a gente sempre faz, né? Então, quando eu olhei esse quadro, que são os motivos do perfil, né, dos tomadores, e principalmente para que o dinheiro é usado nos Estados Unidos, a gente achou que havia aí uma discrepância muito grande e a gente não entendia o porquê esse item número um, né, que é a reforma, basicamente aqui nós estamos falando da reforma do imóvel, ele tem uma participação tão importante tanto no RELOC, né, que é a linha de crédito, quanto no próprio empréstimo que ele chama aqui de loan, que é o nosso home equity aqui. A diferença entre um e outro é que o RELOC é linha de crédito e o loan é num único empréstimo. E quando a gente olhou isso pela primeira vez, não faz sentido, quer dizer, consolidação de dívida apareceu como um item muito forte, automóvel menos, mas aí tinha realmente empréstimo para empresas, como você acabou de mencionar, educação, etc. Quando a gente fez esse estudo aqui no Brasil em 2013, olhando, né, para esses 7.500 contratos, a gente viu que realmente consolidação de dívida era disparado o primeiro lugar, chegava a 60%, 70% em alguns casos desses 7.500 contratos. E aí vinham outros motivos, né, que não eram tão similares aos Estados Unidos, mas a principal, né, diferença, vamos chamar assim, a semelhança está na consolidação de dívida, e a principal diferença, e aí a questão cultural, é o que é esse home improvement, né? Então, na verdade, isso é nada mais nada menos que o americano, ele pega o home equity, moderniza, reforma a sua casa, ela passa a valer mais, portanto, ele tem mais equity, ele pega mais equity, ele faz outra reforma e assim ele vai alavancando, né, o seu imóvel para obter recurso, e esses recursos que inicialmente, né, foram chamados, designados como uma reforma do imóvel, são, na verdade, para os outros motivos que a gente vê aqui nesse quadro, né? Mas só para dizer que aqui no Brasil não é diferente, né? Nós tivemos, nesses estudos que a gente fez a partir de 2013, a consolidação dessas informações, realmente consolidação de dívida é o principal motivo. Entretanto, você tem toda a razão, já de antes da pandemia e agora com a pandemia, a busca por pequenos, médios empresários para reativar seus negócios, para investir no seu próprio negócio, começou a surgir como um perfil bastante interessante e bastante comum, né? Então, essa é uma medida que a gente tem que fazer de tempos em tempos, porque é muito volátil, né? E os perfis mudam, evidentemente, a cada período, seja de crise, seja um período de expansão monetária, né? Eu ainda vejo o home equity, como você disse, mais para a quitação de dívidas, mas este ano mostrou uma outra onda de cliente aí. Aquele que tinha um projeto de morar numa casa um pouco mais afastada de grandes centros, que tiraram o projeto de papel, então você recebe muita demanda de final de construção, que não cabe em lugar algum, né? E cabe no home equity, porque ele está literalmente finalizando uma obra, 90, 98% da casa construída, e hoje o mercado aceita isso, e a questão do pequeno e médio empresário, autônomos, porque de uma certa forma eles ficaram desassistidos, né? A ajuda do governo não chegou rapidamente aonde tinha que chegar. Então, quem conhecia um pouco do produto, tinha um assessor financeiro que pudesse assessorá-lo e mostrou o home equity, e ele tem um imóvel quitado, seja na pessoa física ou jurídica, partiu para o home equity. Então foi uma surpresa de mercado também, né? Vocês estão preparados para esse público, Eliseu, esse público mais PJ? Sem dúvida, Ângela. É como eu disse, a gente tem que estar muito atento, né, a essas mudanças de comportamento do cliente. Evidentemente, o agente financeiro, né, o assessor financeiro tem um papel importantíssimo nessa mudança e nessa percepção, porque é ele que nos traz exatamente essa mudança lá na ponta, quando ela está acontecendo, que é muito difícil você medir
dentro de casa depois que aconteceu, porque depois já foi. Então, essa sensibilidade a gente tem sempre atentos, sempre muito antenados e estreitando o máximo possível a nossa relação com esses parceiros e assistentes ou assessores financeiros. Cada um dá um nome, né? A gente chama aqui de agente, etc. Na verdade, eu falo assessor comercial, assessor financeiro, que na verdade ele assessora mesmo, ele explica, ele faz a ponte do cliente com a empresa que dá o crédito, né? Gerente de banco e tudo mais. Mas o que mais a gente tem no mercado é assessor financeiro ligado às fintechs, né? E eu acho que, eu sei que é uma das coisas que você vai me perguntar, e eu acho que o produto pode efetivamente ter um papel muito diferente do que ele tem hoje, né, ou até hoje, no mercado, em função do assessor financeiro, do agente financeiro, do consultor. Ele pode transformar esse produto no que ele se destina principalmente, que é a reorganização da vida de um modo geral, seja na pessoa física ou jurídica. E a gente aposta muito nessas parcerias, porque, ao nosso ver, está na mão desse assessor, desse consultor, a mudança de paradigma, né, do brasileiro em tomar crédito na última hora. E ele faz um filtro, né, Eliseu? Assim, antigamente você via muita empresa gerando lead, apenas lead. Aí você tinha que ter um quadro de funcionários grande para poder filtrar esses leads e ligar para o cliente e saber que de fato o que era home equity e o que não era, porque muito cliente que busca o home equity ele precisa de um crédito pessoal baixo e tem um veículo ali para alienar. Então eu vejo essa figura do assessor comercial do parceiro, ele faz um filtro e te dá um lead mais limpo, né? Um lead mais certo, que você consegue trabalhar melhor e aí o processo corre melhor, né? Corre muito mais rápido. Mas, Ângela, eu vejo o papel do parceiro, do assessor, muito diferente no futuro, né? Eu acho que está nas nossas mãos fazer com que isso aconteça, nossas, eu digo, do segmento como um todo, na medida em que a gente consiga profissionalizar esse parceiro e assessor, não somente para a indicação dos clientes, né? A indicação ela tá se esgotando, né? O modelo de indicação. O modelo que eu acho que vem e que a gente pode realmente transformar para esse cliente, transformar esse perfil, esse segmento e principalmente sair desse paradigma, né, do parceiro apenas indicando o cliente, é transformá-lo com cursos, com educação, etc., num planejador financeiro, né? Naquela função que a gente vê em outros países, que é absolutamente importante e relevante para o consumidor, pessoa física, jurídica, uma vez que ele tem a confiança, e como aqui não acontece, o assessor, o parceiro tem a confiança do seu cliente, é ele dá um passo a mais, né? É um passo a mais de olhar essa função dele não apenas como um indicador de produtos, mas alguém que, tendo a confiança do cliente, possa sugerir um crédito responsável e um crédito pensado e planejado, né? Então, Aquele assessor que conhece o produto, né, Eliseu? Tanto que a ideia do Eduquimob, do Descomplique Mob, ele nasceu aí. Porque, assim, cabe às empresas agora, com o suporte do marketing e todo o processo que você tem de produto, disseminar isso. Mas cabe a outras pessoas que conhecem também o processo, como eu, como você, disseminar de uma forma. É um treinamento, mas não é aquela coisa daquele treinamento em sala, que apostila e você fica lá 2, 3 horas. Hoje em dia ninguém mais tem tempo para isso. Então, tem que achar alguma forma, e é isso a gente está fazendo aqui do lado de cá. Te agradeço novamente o teu tempo aí, de passar para o mercado um ensinamento mesmo, uma aula de uma forma mais light, que todo mundo tem interesse e tempo de assistir. Por isso que os vídeos são curtos e pragmáticos. Claro que se surgir alguma dúvida, estamos à disposição, eu e todos os entrevistados, para literalmente disseminar informação para o mercado e deixar esse público mais apto para poder vender, não só, como você falou, indicar lead. E falando em processo, Eliseu, além de nascer o 100% digital,
Maravilha, porque a digitalização chegou e ela vai ficar e é o futuro. Como que você enxerga hoje esse processo? É claro que eu não vou falar nomes aqui porque eu seria indelicada, mas muitos bancos fortes, sólidos, tentaram fazer assim. Este processo 100% digital há 5, 6 anos atrás, não conseguiram, até um pouco pela resistência do próprio cliente, até bancos de bandeira sólida, tá? Conhecidos que o cliente, eu conheço, não era nada, nenhuma empresa nova, queria ter um contato físico com um gerente comercial que não tinha, porque era 100% digital. Como que você enxerga isso na Lendme? Como surgiu a ideia? Não, eu vou nascer 100% digital. Se esse processo está sendo bem aceito pelo que você já tem visto de clientes e parceiros, e como que vocês fazem se ainda tem aquele cliente que quer ter o contato físico e aquele cartório que não está 100% digitalizado? Porque é o futuro. A Lendme Claro, nasceu claro. no amanhã, né? Não tem como É voltar isso. para trás. E acho que é importante também dizer o seguinte, né? Já nossa segunda experiência de startup com esse produto, ela já nasceu, eu vou dizer, não 100% digital, ela já nasceu digitalizada, né? Nessa segunda experiência que foi a Imovicred, a gente já não tinha papel dentro de casa. Entretanto, as tecnologias disponíveis naquele momento, 2016, 2014, etc., eram tecnologias ainda muito embrionárias se comparadas com as de hoje, né? Então, assim, o processo começou há muito tempo. O cliente, evidentemente, no caso do brasileiro, que é absolutamente ávido por tecnologia e novidades, né? Sempre muito bem recebido, é o que a gente tem visto. Entretanto, nós viemos pensando no modelo da Lendme, Ângela, desde de 2000, eu diria que nos últimos 4 anos, né? A Lendme não nasceu de um dia para o outro, ela nasceu desse grupo de executivos que vem junto desde da Brasília, e nós fomos nos reunindo desde 2017, nós viemos nos reunindo com uma certa frequência, pensando exatamente em que tecnologias usar, em que momento do processo para facilitar e desburocratizar esse produto, né? E foram aí 3, 4 anos de muita pesquisa, muito trabalho, muita discussão. Entretanto, em nenhum momento a gente desprezou o contato físico, né? A gente fala em tecnologia com humanização, né? Por quê? Porque nem todos estão preparados para essa tecnologia, nem todos vão querer fazer esse processo de forma digital, e a gente sim vai estar sempre pronto para ter uma discussão 1 a 1 com esse cliente, ainda que seja, né, por vídeo, que hoje é cada vez mais comum, mas nós vamos sempre ter a possibilidade de, primeiro, encontrar um cliente que queira o contato pessoal, seja por forma presencial ou digital, e não jamais imaginamos que o processo digital serviria a todos em qualquer momento. Ele vai funcionar para alguns em alguns momentos, mas não vai servir, evidente, para todos em todos os momentos. Mas a gente não trouxe a proposta da Lendme para o mercado de uma iniciativa intempestiva, né? A gente veio buscando tecnologias, vendo o que existia lá fora, o que já tinha aqui, o que estava chegando aqui nesse período. Fui até lá, no Vale do Silício, ver o que as fintechs de mortgage estavam fazendo, o que a gente poderia trazer para cá como boa experiência. E aí foi surgindo naturalmente as tecnologias também chegando e se modernizando, e com a proposta sempre, né, de fazer um processo digital mais humanizado. Eu digo que o crédito imobiliário, o home equity, todo o processo de crédito que é longo e caro, né, que você toma um valor alto, você tem que ter um atendimento de primeira linha, classe A, seja digital, por WhatsApp, por telefone, por vídeo. Hoje em dia, o cliente ele quer ter uma resposta rápida, positiva ou negativa. E hoje até tem sistemas, o teu deve ser assim, que o cliente tem uma senha, consegue acessar para saber aonde está o processo dele, se passou da fase 1 para a fase 2, etc.
mas mesmo que não tivesse, quando ele pede uma informação, ele quer uma resposta rápida. E ele não vai ficar chateado ou não, se for negativa. Ele quer saber sim ou não, porque ele parte para um próximo ou para outro tipo de opção. Então, independente da digitalização, o atendimento tem que ser classe A. Agora, a digitalização de vocês é sensacional, porque o processo ele corre em menos tempo. Hoje você tem um processo de home equity de 40 a 60 dias, o teu provavelmente vai correr em 15, 20. Claro que depois vem o cartório, que o cartório é uma instituição à parte, muitos são digitalizados, outros não, mas ainda a nossa regra civil dá ao cartório 30 dias para registro, com ou sem pendência. Mas aí são ações e regras que o próprio Banco Central e o governo federal vem atualizando, o que é bom para nós também, e isso provavelmente espero que um dia saia da regra, porque tem cartórios que registram em uma semana, 15 dias, e tem aquele que segue a risca, 30 dias para entregar uma alienação do imóvel, se não der pendência, né? Isso é isso. Você sabe que isso é interessante que você está dizendo. Bom, você já veio nos visitar aqui, mas você vai reparar que nós temos aqui no quadro um desafio, né, que é o sonho, e a gente sonha grande, né, porque o livro lá nos ensina que sonhar pequeno ou sonhar grande é o mesmo trabalho, então a gente sonha grande. E eu copiei esse desafio de uma empresa que eu vi no Vale do Silício, de home equity, e eu entrei no escritório, eu tinha o número 5, né, e aqui seria em 5, 5 em 5. E eu fiquei intrigado com aquilo e perguntei, né, para eles o que é esse 5 to 5, né? Eles, porque o nosso desafio aqui é um dia chegar em 5 minutos de aprovação do processo e 5 dias para o depósito na conta. E eu importei essa ideia Sensacional! Espero que você consiga esse 5 to 5 aí. Nós todos temos que um dia sonhar grande, né, para que a gente consiga fazer esse produto um dia ser um produto de 5 em 5. Não, mas será que o Brasil ele vem se atualizando? Você bem sabe, o Banco Central, há 4, 5 anos atrás, ele não falava em home equity. Era algo, obviamente, permitido, mas o Banco Central não tratava o assunto crédito com garantia do imóvel como trata hoje, né? Então, é um conjunto de evoluções que não dependem só das empresas, depende de um todo, né? De regras, de cartório, de governo, do Banco Central. E aí, se todos trabalharem junto, obviamente o processo ele tende a correr mais rápido e chegar no 5 to 5, porque eu também acredito em você, vai chegar. Agora sim, Eliseu, assim, a tua empresa nasceu com, obviamente, o carro-chefe dela é home equity, crédito com garantia do imóvel, e você também, eu sei que você tem uma área aí, uma diretoria apartada de operações estruturadas, que também tem dentro desse contexto, garantia do imóvel. Por que você quis lançar os dois produtos, apesar do teu carro-chefe ser o home equity, ter a operação estruturada e em qual momento você separa um do outro, porque você pode receber uma demanda para a operação estruturada e ser home equity e vice-versa? Por que você e os investidores lançaram a Lendme já com esses dois produtos? O que é a operação estruturada, resumidamente, para quem é leigo entender? Eu assim, agradeço, Angela, mais uma vez, é muito importante isso. O produto Home Equity, você disse isso recentemente em outra entrevista, ele, pela criatividade do brasileiro, né, a gente vem utilizando o produto com várias outras maneiras, né, sempre tentando encontrar uma solução que o produto possa atender. E o que a gente percebe é o seguinte, existe ainda um gap muito grande, né, do pequeno e médio empresário que é absolutamente desatendido, desamparado no mercado do ponto de vista de crédito pelos grandes bancos, né? Desde a época da Brazilian já havia essa percepção, essa constatação. A Brazilian atuou muito no início no segmento dos pequenos e médios empresários e talvez para esses que tenham uma estrutura mais profissional já estão partindo para um tamanho e para necessidades um pouco maiores, os produtos de operações estruturadas são mais adequados, né?
E para aqueles pequenos, ainda antes de ser um pequeno e médio incorporador ou construtor, que um pouco a empresa se confunde com a sua pessoa física, eventualmente para ele a solução do Home Act ela é mais rápida, ela é mais prática e está ali à disposição. Então são segmentos diferentes, de públicos diferentes, mas que têm muitas vezes necessidades muito próximas, muito similares. Eu diria que são primos, né, Eliseu? Por exemplo, eu vejo que a grande maioria das operações estruturadas, você pede um imóvel em garantia, dentre outras garantias. Então, você já tem ali uma garantia real. O Home Equity, não. Você trabalha apenas com imóveis, seja terreno, apartamento, casa, em condomínio, galpões, etc. Então, eu vejo a operação estruturada, o primo mais velho do Home Equity, porque eu já tive demandas de clientes médio até grande porte buscando Home Equity, com uma lista imensa de imóveis, que tem até uma limitação, hoje em dia está maior, né? Você pode alienar 4, 8, 10 imóveis, mas o valor que ele queria de crédito era muito alto, e aí passou-se para uma operação estruturada com alguns imóveis desta lista e outras garantias. É mais ou menos isto, né? É isso. Entretanto, no nosso caso aqui, operações estruturadas, ele tem uma amplitude maior de produtos e serviços, quer dizer, não é só, vamos dizer assim, o término de obra ou a liquidez para toda a obra daquele pequeno, médio construtor incorporador, mas os produtos mais sofisticados, né, de operações estruturadas que vão aí ao build to suit, a emissão de um CRI, outros produtos que aqui não me vêm à mente agora, mas que são muito mais sofisticados, e são esses produtos que a gente também quer atender, e que até pouco tempo atrás eram apenas de acesso do grande empresário, do grande construtor incorporador. E que com, principalmente, o crescimento da securitização no mercado brasileiro, abriu as portas para que o pequeno e médio empresário também tenha acesso a produtos um pouco mais sofisticados, né, para a liquidez desses empreendimentos, sem necessariamente usar o Home Equity como produto base. Que maravilha! Bom, sensacional, Eliseu. Assim, qual é agora, para a gente ir para o encerramento mais ou menos, qual a tua expectativa para 2021? E se a Lendme tem alguma novidade na manga aí para passar para nós? Porque ela já nasceu no futuro, né? A Lendme tem o que? Basicamente 2, 3 meses. Qual que é a tua expectativa para 2021? Ângela, assim, eu ainda acho que vai ser um ano muito difícil, né, para todos os segmentos, de um modo geral. Quer dizer, eu sou otimista por natureza, mas não dá para deixar de enfrentar a realidade que vai ser um ano difícil para todos, né? É uma pena, como brasileiro, a gente vê as coisas que estão acontecendo e que vão afetar a economia. Entretanto, a gente sabe que o produto tem um crescimento bastante grande nos momentos de crise, né? Tanto nos momentos vamos dizer assim, de crescimento econômico, quanto nos momentos de crise, o produto se adapta muito bem, né? E eu acredito que esse produto continua crescendo, né? Vai continuar tendo a demanda que tem. Continuo vendo o Banco Central apoiando muito as iniciativas, porque sei que tem também surpresas, né, do ponto de vista do Banco Central em trazer sempre, né, que é a busca deles de fazer o produto mais simples, mais prático, ainda que seguro. Então, assim, eu acredito que esse produto continua em pauta dentro do Banco Central, portanto, continua num processo de modernização, de facilitação, desburocratização, e a demanda por parte do cliente, que naturalmente virá para aqueles motivos que a gente já conversou no início. Então agora veio para ficar, né, Eliseu? Porque eu trabalho com esse produto há uma década. Antes era mais direcionado para pequenos bancos e médios, não existiam as fintechs, e era um tal de montar equipe, desmontar equipe, admitir pessoas, demitir pessoas. Então agora, com essa chegada das fintechs, eu agradeço super a todas e a você,
e aos investidores da Lendme, porque talvez até eu comentei isso em um outro vídeo, o Home Uhum. Equity ele é um produto para fintech, ele não, o banco pode até investir, mas talvez não seja um produto para banco, né? Faltava esse engajamento aí no mercado, porque é um produto fantástico, fantástico. Eu sou apaixonada pelo Home Equity tanto quanto você, né? É o que você falava antes da gente começar a conversar aqui. Ele não é um produto extremamente complexo, tem sua complexidade, etc. e tal, mas não é para todo mundo. E assim, aqueles que entraram em 2007, 2008, no embalo, né, de um produto que vinha crescendo e que explodiu do ponto de vista de crescimento das vendas com a crise das hipotecas americanas, né, ou seja, que os melhores anos para nós foram 2009, 10, 11, né, aqueles que entraram por tentando surfar a onda se deram mal. E isso vai acontecer novamente, você não tem a menor dúvida, o produto está em pauta, está em discussão, está sempre na mídia, não vão faltar aqueles que vão entrar achando que é um produto para surfar a onda, não é. É um produto que tem começo, meio e fim, né, no seu processo, é preciso uma dedicação imensa, é preciso ter profissionais que conheçam o produto do ponto de vista operacional, comercial, etc. De novo, não é como outros produtos e serviços financeiros que você faz no instalar de dedos sem muita complicação. Não, ele requer tempo, requer atitude, requer Investimento, né, Eliseu? Assim, investimento. é um produto de médio e longo prazo e assim, as empresas que se atentarem para isso, principalmente aquelas que divulgam estar próximo do cliente, então isso significa também ajudá-la a reorganizar a vida financeira, precisa ter o home equity, mas eu concordo com você. É um produto que ele precisa de dedicação, investimento, e você não vai colher os frutos da noite para o dia. É um produto que você consegue securitizar, então é o dinheiro que vai e volta, então você acaba não utilizando tanto a tua tesouraria, mas ele não nasce hoje e amanhã você já está colhendo os frutos. Eu acho que É isso é uma isso. percepção de mercado já de muitos que abriram e fecharam as portas, já perceberam, né? E as fintechs também, como vocês investindo no produto, porque se você está no produto desde quando ele veio para o Brasil, você mais do que ninguém conhece as falhas e os acertos que você já até colocou na A mesa gente errou, a e deu gente errou certo. muito, né? A gente errou muito e a ideia é aprender com os erros, Uhum. evidente, né? Não cometê-los novamente, mas a Lendme, ela tem dois desafios, né? A gente não cometer os mesmos erros, tá certo? Que a gente já cometeu e buscar sempre inovação. Mas você falou um ponto, Angela, assim, eu não quero tomar mais tempo, mas dizer uma coisa que eu sou muito crítico em relação a isso quando eu vejo na imprensa e outros concorrentes dizendo, né? Que as metas estão sempre com números absolutamente gigantescos, né? Então, eu vejo gente que começou com o produto há 6 meses atrás, dizendo que vai fazer 500 milhões, depois vai fazer 1 bilhão, depois vai crescer para 3 bilhões, tá certo? Nós passamos por isso e cuidado, meu recado é esse, cuidado com o que você deseja, tá certo? Sim, eu já Porque fui contratada para você em 6 meses financiar 20 milhões e desde a entrevista eu falava, olha, chegaremos em 20 milhões, mas não em 6 meses. E às vezes as pessoas acham um absurdo, mas na verdade é a natureza do produto. Hoje até você consegue atingir uma meta mais rápida, de novo, pela disseminação, porque o mercado mudou, a tecnologia mudou, todo mundo conhece mais o produto, as pessoas têm imóvel quitado hoje muito mais do que tinha 10 anos atrás, então você sequer tinha matéria-prima, mas você não nasce uma carteira saudável da noite para o dia. é isso. É, E esse, acho que é o mais importante. O mercado e o produto vai se consolidar no país na medida em que a gente descer desse pedestal, né, de que eu sou o primeiro e sou o maior originador, e isso ser importante, e ir para o pedestal de que a gente consiga originar produtos e carteiras com qualidade para que o investidor cada vez mais tenha apetite pelo produto, né?
Então, acho que esse é o grande desafio do produto em si, do segmento. Não é fazer mais volume, né? O volume é importante, O ele vai volume vir. ele vai vir naturalmente, né, Eliseu? Porque com certeza esse produto vai cair no gosto do brasileiro, como é na Europa, como é nos Estados Unidos, porque quando você precisa de um crédito alto, rápido, fácil, com prazo bom para pagar, é o home equity que vai vir à mente, né? Hoje está muito mais disseminado, classe A, B, C. Antes era muito mais para grandes empresários, hoje o público em geral conhece muito mais o home equity. Bom para nós, né? Sempre corremos Isso, atrás disso. e você sabe, Ângela, mais do que todo mundo aqui, né, trabalhou com vários produtos de crédito. Só tem uma maneira de você acelerar crédito muito rapidamente, né? É flexibilizar as condições, né? E isso pode ser bom, dependendo das condições, mas pode ser muito ruim. Quando você encontra um cenário de crise, isso pode ser muito perigoso. Então, voltando à Saber questão. correr risco, né, Eliseu? Eu sempre fui a favor da flexibilização, que o cliente tem que ser atendido rapidamente, que você não pode ser tão burocrático, não tem o documento X, vai para o Y, mas você tem que se atentar ao risco, né? As empresas, você é CEO, fundador da Lendme, mas o recurso 100% da Lendme não é só teu, você tem outros investidores e tem todo o nome de mercado e tudo mais. Todo mundo nasce já querendo dar certo. Ninguém nasce pensando, se eu não der certo eu fecho a porta, ou, vou nascer, vou abrir a Lendme e vou ver no que dá. Não, não é por aí, né? E o mais interessante é isso, né? Quando a gente parte para ser um empreendedor, né? As pessoas dizem, puxa, que bom, você não vai ter mais chefe. Não, muito pelo contrário, né? Quando você é empreendedor, aí você tem muitos chefes, né? E E, trabalha 24/7. e o nosso chefe, os nossos chefes principais são dois, né? O cliente, em primeiro lugar, e os investidores. Então, nós temos muitos chefes, né? Que quando você está numa empresa que não é sua, você pode até virar as costas para o investidor, mas você não vira as costas para o cliente. E no caso de uma empresa como nossa começando, a gente tem muitos chefes aqui. E isso é importante, porque nos faz manter É saudável, é. no ritmo que a gente quer crescer, no que a gente quer fazer, nos desafios. É isso. E eles que continuem exigentes, que estamos aqui para provar também que temos qualidade da entrega, né, Eliseu? Bom, Eliseu, era isso, assim, era mais um bate-papo mesmo, eu queria te agradecer, gostei bastante que você trouxe dados aí dos tomadores de crédito fora do nosso mundo, né, para a gente ter uma ideia de que estamos bem semelhantes também, o produto é isso mesmo, é para reorganização financeira, é para investimento, é um produto que agora eu acho que veio para ficar, acho não, tenho certeza que ficará e dará super certo aqui. Agradeço o teu tempo e a tua aula, viu, Eliseu? Foi uma aula também. A aula sempre é mútua, porque o que eu aprendi também com você nesses últimos vídeos aí, com os colegas de mercado que você vem entrevistando, né, todos com muita experiência, muita competência, o que nos dá, de novo, nos dá um conforto muito grande para esse produto no futuro, vendo gente tão boa engajada nesse segmento. Então, te agradeço, parabéns de novo pelo Descomplica. Venha sempre aqui nos visitar e a gente está sempre à disposição. Com certeza, eu que agradeço, viu, Eliseu? Até mais. Tchau, tchau.